Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar os bastidores da produção de 150 palha italiano no sabor Oreo para um casamento, né? Foi usado como lembrancinha no lugar do bem casado. E esse sabor era o sabor favorito dos noivos. Ao todo, eu utilizei 17 caixas de leite condensado e 17 caixas de creme de leite. A minha receita foi 1 para 1. A quantidade de óleo eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu anoto e coloco aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Assim que a massa fica pronta, eu adiciono a bolacha. Eu usei bolacha mesmo picada grosseiramente para ficar os pedacinhos. E eu não deixei a panela misturar muito, porque eu não queria que esfarelasse muito a bolacha. Eu queria que ela ficasse, né, um pouco branquinha e aparecesse só os pedacinhos. Eu untei uma forma com desmoldante, eu gosto bastante dessa marca Carlex. Passei pouco, não muito, porque senão a palha italiana fica escorregadia. A ideia é só que facilite na hora de tirar. Aqui, a massa, ela já está um pouco mais firme, então você percebe que eu coloco e ela fica do jeito que tá, né? Mas não tem problema, depois eu pego uma espátula de silicone e vou esparramando. Então, eu fui colocando pouco a pouco, né, cada colherada sobre a forma. E depois eu fui esparramando com a espátula de silicone para ficar bem uniforme. E com o desmoldante, vai facilitar também para espalhar e não ficar difícil de sair depois na hora de cortar. Aqui ela tá quente ainda, então tem que ser com a colher mesmo, né? Com cuidado para não se queimar. Aí eu fui esparramando com a colher de silicone. O desmoldante ajuda para não grudar, né? Às vezes ele até dá uma escorregadinha porque tá com o desmoldante, mas não tem problema que facilita o processo. Tomar cuidado também para não machucar, né, a bolacha e acabar ficando mais esparramada. Então, eu vou deixando uma grossura legal, né, não muito fininha, porque ela vai dentro de uma caixinha. Então, ela tinha que caber certinho dentro da caixinha. Então, não podia ficar nem muito alta, nem muito baixa. Depois que eu terminei de esparramar, viu que sobrou um espacinho, mas não tem problema, porque eu medi e vi que já tinha dado a quantidade que eu precisava, que faltava umas 40 unidades só. Eu já tinha feito mais outras 2 formas dessa. Apertei com a mão, com cuidado, que tá quente ainda, né? Coloquei o plástico filme bem coladinho. Depois que esfriou, passei o açúcar por cima, fui esparramando com cuidado. Aí eu vou jogando mais açúcar conforme a necessidade e vou esparramando, alisando, né, pra cortar. Aqui, ao invés de usar o cortador pra cortar uma por uma, eu usei o cortador, né, quadrado no tamanho 4x4. Eu usei ele apenas como medidor. Então, eu usei uma espátula de alisar bolo de plástico. O plástico também facilita pra cortar. Ele é muito mais fácil do que o inox, né, o metal. O metal, ele gruda bastante. Então, a de plástico, ele é bem mais fácil. Inclusive, pra brownie também. Pra brownie é bem mais fácil cortar com o cortador de plástico. Ele gruda bem menos. Pode ver que eu consigo cortar com tranquilidade. E a espátula não gruda, né? Fica bem pouquinho grudado aqui. E ela corta, não vem soltando, né, a palha italiana toda. E aí eu vou fazendo os quadradinhos, tomando cuidado pra não ficar torto. Mas fica muito bom o resultado. Eu vou usando o cortador pra medir. Aqui já tá tudo cortado e agora é só tirar. Pra tirar, eu vou na borda, usando... Aqui eu tava filmando com a mão e cortando e tirando com a outra. Então, foi um pouquinho mais difícil, mas não é complicado. Eu vou soltando, né, aos poucos, e jogando pra cima. E o açúcar que tá em cima, eu jogo até um pouquinho mais. E com esse mesmo açúcar, eu passo na palha italiana. Aqui eu usei o açúcar cristal normal mesmo, porque eu não tinha o refinado. Então, eu usei esse mesmo, cristal normal. Achei que ficou tranquilo, ficou bem gostoso. Eu gosto desse crocante que o açúcar dá na palha italiana. E ele também ajuda a dar uma casquinha por fora, né? E ela fica macia por dentro. Depois que eu passei no açúcar, eu vou colocando em outra forma pra armazenar, né? Antes de colocar na caixa e ela dar uma secada também. Importante esse processo. Eu usei aquele papelzinho celofane
de bem casado mesmo, para embalar, e com o auxílio do Durex para fechar. Então, eu fiz esse processo na 150 palha italiana. Aqui eu até acelerei um pouco o vídeo, mostrei só uma parte, senão a gente ia ficar um tempão aqui. Esse processo, né, de fazer a palha italiana e embalar foram 2 dias. O adesivo que a noiva trouxe pra mim, ele foi um pouquinho grande, então eu preferi cortar, porque eu achei que ia prejudicar o resultado final. Poderia usar do jeito que veio, mas eu achei que o resultado final com ele menor, um pouquinho menor, ficava mais bonito. Então, eu cortei todos os adesivos de novo, apesar deles já virem cortados, né? A noiva escolheu a fita, né? Essa é uma renda branca para colocar na caixa. Então, eu cortei 50 pedacinhos, medi. Aqui eu já tinha colocado as palhas dentro da caixa, embaladinha. Aí, eu primeiro centralizava a fita, tirava o adesivo e colava. Esse adesivo, ele tem uma cola muito boa, então eu não precisei fazer nada, né? Só colar ele mesmo, e aí eu passava bem para ele pegar todas as partes, e deu tudo certo. Então, repeti o processo 150 vezes. Foi quase um período todinho para embalar todas. Mas o processo de produção, né, de embalagem, tudo, foram 2 dias de trabalho. E aqui é o resultado final lá na festa, onde foi colocado. A gente fez em volta de uma imagem da Sagrada Família. Ficou um rústico, né, com um pouco do colorido que tem nas bordinhas do adesivo, mas ficou muito bonito. Foi no fim de tarde,